Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à correção da apostila Aprender Sempre, volume 1, de língua portuguesa do 6º ano. Nós vamos para a sequência de atividades 4, aula 2. Aqui na minha apostila está na página 34. Um poema para cada estação do ano. Objetivos da aula: ler textos literários do gênero poema. Identificar elementos constitutivos do gênero textual poema. 1. Faça a leitura em voz alta dos poemas a seguir. Aguarde as orientações do seu professor. Texto 1. Quietude. O barulho do pássaro pisando as folhas secas. Riuche. Texto 2. Com a luz do relâmpago, barulho de pingos, orvalho nos bambus. Buson. Texto 3. Borboletas e aves agitam voo. Nuvem de flores. Matizu baixou. Texto 4. O sol de inverno a cavalo congela a minha sombra. Matizu baixou. Então, lembrando primeiramente que esses números que aparecem, esses números pequenos que aparecem ao lado aqui, do texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, então é só vocês irem lá no rodapé, lá embaixo, no finalzinho da página, que eles vão indicar a referência completa, a referência bibliográfica completa de onde foi retirado esse poema ou de onde foram retirados esses poemas, seja de um livro, seja de um site, tá? Então, voltando aqui um pouco para apreciar melhor esses poemas. Olha só, observem, né, que o poema tem 3 versos. Verso é cada linha do poema, tá? Então, olha só. Quietude, o barulho do pássaro pisando as folhas secas. Olha que poema tão singelo e tão tocante, tão sensível. Em 3 versos, né, que são as linhas do poema, em 3 linhas. O haikai, que é esse tipo de poema feito em 3 versos, ele tem assim uma sensibilidade tão grande e nos desperta. Olha só, né? Quando eu leio esse poema aqui, eu imagino, então eu me imagino num lugar, né? Por exemplo, num gramado, à beira de um lago, com árvores em volta e aquelas folhas secas caídas, em um lugar, assim, um ambiente bem tranquilo, bem calmo, bem, assim, silencioso, só com os sons da natureza, né? Livre de poluição sonora e com os sons da natureza, talvez um chilrear de pássaros, um cantar dos pássaros e o barulhinho então das folhas secas sendo pisadas pelos pássaros, andando ali tranquilamente nesse lugar. Então, esse texto 1 me lembra isso. Eu me sinto nesse ambiente. Esse texto 1, ele lembra, se nós formos pensar nas estações do ano, ele lembra o outono, né? Aqui as folhas secas, então, lembrando aí que é no outono, que é essa estação que as folhas caem das árvores, né? Caem mais as folhas das árvores nessa estação do ano. Muito bem. Texto 2. Com a luz do relâmpago, barulho de pingos, orvalho nos bambus. Aqui, gente, que delícia. Quando eu li esse poema aqui, quando eu li a primeira vez e quando eu leio, toda vez que eu leio, ai, eu me imagino assim, sabe? De preferência à noite, quando cai aquela chuva gostosa e você ouve o barulho da chuva, vai dormir com aquele barulhinho da chuva, ou então, né, fica aconchegante, fica num lugar aconchegante, ou com uma pessoa agradável na sua companhia, e ouvindo o barulho da chuva,
né? Seja para dormir, para descansar, para apreciar mesmo a paisagem. Eu também gosto de olhar a chuva, sabe? Quando chove, eu gosto de olhar a chuva, gosto de ouvir o som da chuva, eu gosto de sentir o cheiro da terra molhada, gosto de sentir o cheiro da chuva. Mais alguém? Mais alguém gosta? Então, essa estação mais chuvosa, né, é o verão. Depois o texto 3. Borboletas e aves agitam voo, nuvem de flores. Né? Aqui nós vamos lembrar da primavera com suas flores, né? Uma estação mais florida, as borboletas aí visitando as flores, né? As aves também cantarolando alegres e assim por diante. Aqui, texto 3 faz referência à primavera. Texto 4. O próprio primeiro verso aí já indica, né? O sol de inverno a cavalo congela a minha sombra. Ainda mais nesses dias, né, de frio em vários lugares do Brasil, com muito frio, né? Então, aqui a gente, esse poema lembra muito isso, né? Quando tá muito frio, você quer sair. Eu, pelo menos, né, se é final de semana que você está dentro de casa, eu saio para pegar um sol no quintal, para dar aquela aquecida. Ou se é dia de semana, quando você sai no sol, dá aquela aquecida, né? Então, o sol de inverno te proporciona isso. Apesar de, olha só, o sol a cavalo congela a minha sombra. Quer dizer, né, eu posso até me esquentar um pouquinho ou não, dependendo aí da situação, mas eu fico ali paradinha no sol, tentando apreciar aquele quentinho do sol, enquanto isso o sol congela a minha sombra fica ali paradinha, congeladinha. Então, na 2, chamamos esse tipo de poema de haikai. O haikai é uma modalidade poética de origem japonesa. O grande mestre de haikai do século XVII e fundador da poesia do haikai, como é conhecida hoje, é Matsuo Basho, que viveu de 1644 a 1694. No entanto, esse estilo de poesia influenciou autores também do mundo ocidental, inclusive no Brasil, com Paulo Leminski e Alice Ruiz. Inclusive, vou pedir para vocês grifarem aqui, olha, o haikai é uma modalidade poética de origem japonesa. Grifem aqui também na letra A, olha, o haikai tem sempre o mesmo número de versos, né? Lembrando então que verso é cada linha de um poema. Quantos versos você observou em cada poema? Lembrando que nós acabamos de ler 4 poemas. Os poemas são, né, independentes. Então, nós temos aí 4 poemas. Então, certamente você observou que esses poemas têm 3 versos cada um deles, ou seja, cada poema aí tem 3 versos. O haikai é essa modalidade poética de origem japonesa que tem essa característica muito marcante de ser apenas de 3 versos. Então, o poeta tem essa sensibilidade, ele capta essa sensibilidade de algum tema, né, que ele quer expressar e exprime ali a sua sensibilidade em 3 versos, tá? Expõe a sua sensibilidade no poema em 3 versos, em 3 linhas. Os haikais partem geralmente de uma observação da natureza. Que elementos da natureza aparecem nos textos lidos, nesses 4 poemas que nós acabamos de ler? São vários elementos da natureza que aparecem nesses poemas, como pássaros, folhas secas, relâmpago, bambu, borboletas, aves, flores, sol e cavalo. Letra C. Se você tivesse que classificar cada haikai em uma estação do ano, quais seriam? Então, essa daqui eu já fui explicando ali para vocês anteriormente, né? O haikai 1 fala das folhas secas,
o que nos faz inferir que se trata do outono. O 2 fala da chuva, dos relâmpagos, então pode ser associado ao verão. O 3 mostra essa imagem das flores, das borboletas, que é algo próprio da primavera, que são elementos aqui, flores e borboletas próprios da primavera. E o 4 fala do inverno, das sombras geladas, então é do inverno mesmo, já está até escrito ali. Aula 3, na sequência. O que você vê? Objetivo da aula: produzir textos literários do gênero textual poema, considerando suas características. Em duplas, vocês farão um exercício de escrita poética de haikais. Para isso, sigam as orientações. Observe atentamente a paisagem ao seu redor. Escreva um verso, ou seja, escreva uma linha acerca de um objeto ou de algum elemento da natureza que esteja próximo a vocês. Você pode olhar aí pela janela da sua escola, de repente o seu professor pode levar no jardim da escola, vai depender de cada situação, né? De repente até em uma praça em frente da escola, enfim. Então vocês vão observar ao seu redor e escreve um versinho, escreve uma linha, de preferência acerca da paisagem ao seu redor, né? Olha, se tem do gramado, se tem flores, pense em pássaros, samambaia pendurado no muro da escola, enfim, o que é que tem no jardim da escola, alguma flor, algum elemento, algum bichinho da natureza aí, uma joaninha, uma borboleta, um pássaro, enfim. E faz um verso sobre ele. Depois, você vai passar o caderno para o seu colega e ele deve acrescentar mais um verso no seu poema, no poema que você começou a fazer. E vocês vão trocar os cadernos entre vocês, tá? Até que o haikai tenha 3 versos, até você montar esse haikai com 3 versos, tá? Depois, juntos, vocês vão pensar em títulos criativos para os poemas que vocês escreveram coletivamente, né? Então, façam com calma, procurem olhar com atenção, para perceber algo ali, alguma sensibilidade, para perceber esse elemento poético que está à sua volta, tá bom? Aqui, né, estudando a orientação de fazer em duplas ou grupos, e aí vai depender de cada professor, de repente, dependendo da situação, de como é que é a quantidade de alunos da classe, da disponibilidade, ele também pode pedir para fazer individualmente, tá? De toda forma, é importante que vocês se deixem, né, se permitam observar o quão poético as coisas que estão à nossa volta podem ser, inclusive os elementos da natureza, tá bom? E soltem aí a imaginação e a criatividade de vocês. Não tenham medo de escrever, soltem a imaginação e a criatividade. Depois, se precisar, o professor ajuda a complementar ou corrigir alguma coisa, tá bom? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço e até a próxima.